sobre saúde mental. Então estão vindo vários palestrantes. O nosso amado pastor Paulinho vai estar aqui conosco. Uma pedagoga vai estar conosco. Vai ser a partir das 14 horas. Isso é importantíssimo a igreja toda participar. Tá? É a Jubasp que está vindo, através de Rafael, que é o presidente da Jubasp, tá? Juntamente com a diretoria toda da Jubasp. Então, os jovens já estejam atentos para estar aqui. Por que a gente vai tratar desse tema? O que é que a gente tem percebido? Eu tenho feito visitas ao hospital, uma vez por semana, na área psiquiátrica. E tem aumentado o número de pessoas, adolescentes e jovens que estão atentando contra a sua própria vida. Toda semana eu estou indo lá, uma vez por semana. E são jovens de 14 a 18 anos. E é momento da igreja se preocupar com isso. Tem aumentado. A ala toda que eu andei lá era pessoas ou jovens, adolescentes de 14 a 18 anos. Por isso o cuidado da igreja. E eu louvo a Deus pela Juba daqui de Araripina, porque partiu tudo delas, as meninas entraram em contato com o Rafael. A programação vai ser toda feita. No dia 18, tá? 18 vai ser o culto, a iniciação do verão Missões. E também nós vamos estar celebrando 123 anos da Convenção Batista Pernambucana. A Convenção Batista Pernambucana está completando 123 anos. E nós vamos estar fazendo esse momento, toda a igreja. Então, as caravanas já começam a se preparar, os missionários, para trazer a igreja, porque eles querem fazer um impacto grande. As caravanas, vamos trazer todo mundo. Eduardo aí já começa a se organizar com as caravanas aí, Francisco, vamos trazer todo mundo, as caravanas, vai estar todo mundo. O pessoal de Recife vai vir completo, dia 18 vão estar aqui, tá? Às 19 horas, então nós temos essa programação. E o intuito é impactar os jovens, tá? Mobilizar os jovens da igreja, porque é uma preparação para janeiro. Porque do dia 1 ao dia 21 de janeiro, nós vamos ter 3 finais de semanas consecutivos, fazendo impactando Araripina. Impacto. Com a Convenção Batista Pernambucana, quem vai estar conosco é o pastor Humberto. Ele foi designado para cá. O pastor Humberto foi aquele pastor que deu o pontapé inicial para a construção do templo em Moraes. Foi ele que veio, foi ele que trouxe a proposta. E foi através dele que aquele sonho lá aconteceu. Então ele é quem vai estar conosco, orientando, fazendo toda a programação. É interessante que, para quem queira os jovens se preparar, vai ter uma preparação, que a Convenção Batista Pernambucana, uma capacitação. É online, é R$30, a igreja toda. Como é que é o evangelismo? Quando é que eu chego? Como é que eu tenho acesso às pessoas? Às vezes a gente não tem essas dúvidas, né, igreja? Como é que eu vou abordar? Como é a minha abordagem com não crente? Claro que o Espírito Santo usa da forma que ele quer, mas eles vão passar do dia 21 ao 25 de novembro. Quem quiser fazer a inscrição, a Amanda vai estar colocando em todos os grupos. Participe, porque eles vão estar mostrando toda a abordagem. Como nós vamos ter o primeiro contato, evangelizar, né? Ir até um irmão, tudo isso vai estar abordado aqui. É simplesmente esse investimento aí de R$30, não é gasto, é investimento. Tudo que fazemos para o reino de Deus nunca é despesa. A igreja tem que lembrar disso, é um investimento. Nós estamos investindo no reino de Deus, amém? Então a igreja se prepara aí, que a atividade não vai faltar para os jovens e para toda a igreja. Irmão Belzuíta, já se prepara aí, que quando for no sábado eu passo cedo para pegar a senhora, para a gente ir para o Santa Rosa. O Belzuíta é minha parceira lá e está já fazendo o evangelismo lá. Hoje nós vamos falar desse tema, vamos trabalhar com esse tema aqui. Jesus é a solução, a igreja como o ministério da reconciliação. Vamos falar disso, reconciliar homens e mulheres que estavam afastados de Deus. Reconciliação, a ideia aqui no grego da palavra reconciliação é unir duas partes que estavam afastados.
E era assim que nós vivíamos antes. O homem sem Deus está afastado, distante de Deus. É como se Deus estivesse no sul e o homem aqui no norte, leste e oeste. E através de Cristo nós somos agora novamente reconciliados. Deus, através de Cristo, Ele nos une novamente a Deus. Nós estávamos afastados. Então a ideia aqui de reconciliar é juntar novamente duas partes que estavam afastadas. Juntar, trazer à mesa duas partes que estavam quebradas e restaurar. Essa é a palavra reconciliação, recuperar. É o restabelecimento de uma relação quebrada. A nossa relação com Deus, sem Cristo, está quebrada. Nós estamos distantes, afastados de Deus. Por isso esse tema. Jesus é a solução. A igreja de Cristo é a embaixada de Cristo aqui na terra. Somos nós temos esse papel de pregar, anunciar a palavra da salvação. Quando nós lemos, antes da gente ir para o texto base, não, vamos para o texto base. Vamos para o texto base. Abramos nossas Bíblias. Abramos nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, com esse tema, tá? Jesus Cristo é a solução, o ministério da reconciliação. Esse ministério é da igreja. Não somos nós que reconciliamos, mas Cristo nos reconcilia com Deus. Mas a igreja tem a função, a missão de pregar o Evangelho. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do 18 até o 21. Vamos ficar até o 21. Ele termina essa parte até o capítulo 6, 2. Mas nós só vamos até o 21. Nós só vamos até o 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 21. Amém ou misericórdia? Amém ou escola bíblica dominical? Amém. A igreja está rápida. Eu vou ler os pares e gostaria que a amada igreja lesse os ímpares, tá? Do 18 até o 21, com esse tema: Jesus Cristo a solução, o ministério da reconciliação. Ora, isso tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque o versículo base é esse 20 aqui, tá? O chave. Vamos trabalhar em cima dele. Portanto, o papel da igreja: somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Quando nós lemos a Bíblia toda vai dizer que Cristo nos reconcilia com Deus. Eu vou buscar aqui só 2 versículos para a gente dar sequência na exposição desse texto, para a gente entender que a soberania de Deus nos reconciliando com Ele mesmo, através de Cristo, não anula a responsabilidade do homem de vir até Jesus, de se render, de confessar Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 5,10, para mostrar que é Cristo que nos reconcilia com Deus. Romanos 5,10. Romanos 5,10. Romanos 5,10. Eu gostaria de ler, que a igreja acompanhasse. Romanos 5,10. Esse era o nosso estado diante de Deus. Tá? Romanos 5,10. Os irmãos estão aqui com a Amanda, não precisa nem abrir, tá aqui, mas abra, que é bom para a gente ter a dinâmica. Ele diz assim, ó: porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus Cristo, Ele nos reconcilia, nos salva. Somente através de Cristo. Agora vamos para, irmã Amanda, Colossenses, capítulo 1, Colossenses 1, do 21 ao 23. Colossenses 1, do 21 ao 23. Colossenses 1, do 21 ao 23. Eu vou ler e gostaria que os amados acompanhassem, para a gente entender
que só há reconciliação entre o homem e Deus através de Cristo. Aí eu já sei disso, mas nós estamos vivendo verdadeiramente isso? Olha o que é que diz: e vocês que quando no passado, a mesma situação, eram o que? Estranhos, inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, verso 22. Agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Verso 23, para fechar. Se, eu gosto dessas palavras de Paulo, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança, do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Então, no comecinho do versículo 1 ele diz, e que havendo feito paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. É Cristo que nos reconcilia com Deus. Somente Cristo. A gente vai voltar para o texto lá, tá? 2 Coríntios 2, agora nós vamos direto. 2 Coríntios 2, do 18 ao 21. Essa reconciliação acontece através de Cristo. Quando nós pegamos a Bíblia toda, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, vai mostrar homens e mulheres que se reconciliaram com Deus, apesar do seu pecado. O que é que isso tudo tem a ver, pastor? Isso tudo tem a ver que ainda há esperança enquanto nós vivermos. De que, pastor? De nos reconciliarmos com Deus. Começa por cima, na vertical, de cima para baixo, e com os nossos semelhantes. Com os nossos semelhantes. Nós temos o caso de Davi. Davi planejou, adulterou, matou. Mas o que é que acontece? Davi se reconciliou com Deus. Naquele momento ali, o pecado estava um calo na cabeça de Davi. E Deus faz o quê? Levanta um homem chamado Natã, um profeta, para pregar, para que aquele calo fosse cauterizado com o fogo santo de Deus. E Davi se arrepende e faz um dos salmos mais lindos que tem na Bíblia, que é um salmo de arrependimento e confissão, que é o Salmo 51. E ele pede a compaixão de Deus. Ele vai dizer: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele pede perdão a Deus. E o que é que acontece? Reconciliação. Aí nós temos o contraponto. O rei Saul teve a mesma oportunidade, tinha um relacionamento com Deus, preferiu ficar com seu ego e se suicidar. Nós temos a oportunidade de nos reconciliar com Cristo, de nos reconciliar com o nosso semelhante. Quando isso deve acontecer, pastor? Hoje. Hoje. Eis a noite de você se reconciliar. Qualquer coisa que esteja lhe afastando de Deus, o que é que está empatando você se achegar a esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra? Nós temos o caso de Sansão, aos 45 minutos do segundo tempo. Não obedeceu a Deus. O pessoal pensa que Sansão perdeu a força por causa do cabelo, né? Cortou o cabelo, não. O Espírito Santo de Deus foi tirado dele. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava ainda, ele vinha sobre as pessoas e capacitava. Deus tira o Espírito Santo de Sansão, mas no último momento ele se reconcilia com Deus. Miriam, por causa da inveja, queria tomar o lugar de quem? De Moisés. Meu irmão, se Deus escolheu uma pessoa para aquele local, é porque ela está lá, tem que ser ela. Deus, ele levanta pessoas. O que é que Deus faz? Coloca uma lepra em Miriam. Vai passar 8 dias para se arrepender dos seus pecados. Miriam volta, alva como a neve, a sua lepra, o seu câncer naquela época curado. A lepra era pior do que o câncer naquela época, mas arrependida e confessante. Todos tiveram a oportunidade. No Novo Testamento nós temos o caso clássico de quem? Do filho pródigo, né? Sai a gastar, a bebedeira, a farra, perdeu tudo que tinha, terminou sua vida junto com os porcos. Aí ele lembrou de quê? Da casa do pai. Por isso nós temos que nos reconciliar com Deus. O que é que está nos afastando de Deus?
O que é que está nos afastando da casa de Deus, da escola bíblica dominical, do culto de oração, do culto de doutrina, das nossas vidas? O que é que está nos afastando de Deus? O filho pródigo caiu em si. Será que nós vamos ter que chegar ao ponto do filho pródigo para nós cairmos em si, para vir até Deus e nos reconciliar com Deus? Será que precisa tudo isso? Pela graça de Deus, o filho pródigo se arrependeu, voltou à casa do pai, pediu perdão a Deus, e o pai estava de braços abertos para receber seus filhos. É assim que Deus está hoje nessa noite, para que você possa se reconciliar com Ele. Pastor, eu já sou crente, mas tem alguma coisa que está faltando ainda. O que é? Só quem sabe é você. Quem tem que ir atrás disso e confessar isso pessoalmente é você. Eu não posso fazer, a sua irmã ou sua esposa que está do seu lado, ou o seu marido não pode fazer. Isso é pessoal. Arrependimento verdadeiro que nos reconcilia com Deus, como aconteceu no caso de Pedro. Pedro traiu Jesus, negou Jesus 3 vezes, traiu, porque ele abandonou também entre aqueles 10. Mas ele negou Jesus 3 vezes, e o que é que acontece? Ele se arrepende verdadeiramente. Aí nós temos sempre o contraponto. O contraponto quem é? Judas. Judas teve o que, pastor? Remorso. Tem pessoas que choram de remorso, mas não se arrependem. Choram de remorso, mas não se arrependem. Não há arrependimento genuíno e verdadeiro. Foi o que aconteceu com Judas. Não houve arrependimento verdadeiro. Mas nós somos a agência de Deus aqui na terra. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. É isso que o apóstolo Paulo diz no verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Somos embaixadores em nome de Cristo. Esse é o papel da igreja. E no Antigo Testamento, Deus levantou seus profetas. Também, Deus tinha uma embaixada lá no Antigo Testamento. Profetas, juízes, reis, sacerdotes, homens que iam e confrontavam o pecado das pessoas. Existe o papel da igreja, é pregar o evangelho, é falar do amor de Deus, é falar que todos pecaram e estão distante da glória de Deus. No Novo Testamento, a embaixada de Deus aqui, a agência de Deus aqui é a igreja. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Essa mensagem tem que ser anunciada. A solução é Jesus Cristo, somente Ele. Não há solução, não há outro meio, somente Cristo. A mensagem tem que ser pregada para que haja fé verdadeira, arrependimento genuíno e confissão de pecados. A igreja tem que ter esse papel de agência, ela não pode se privar. A nossa fé não é privada, ela é pública. Ela tem que sair para os 4 cantos do mundo. É isso que a igreja tem que fazer. Ela é a agência de Cristo aqui na terra. E qual o papel da igreja? Pregar o evangelho. Somos embaixadores de Cristo. Quando nós pegamos esse contexto aqui, o apóstolo Paulo, ele dá 3 motivações para a igreja ir, sair, pregar e ser sua agência aí fora das 4 paredes. Ele dá 3 motivos antes no contexto. Quando nós pegamos aqui, irmã Amanda, no verso 11, só para a gente entender o contexto, ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que o apóstolo Paulo diz antes, só para a gente entender esse contexto. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele nos dá esse temor. Para quê, pastor? Para que nós possamos persuadir outras pessoas, para que nós possamos levar a palavra da salvação, as boas novas. A solução é Jesus Cristo, somente Ele, somente Ele. Quando diz, o segundo motivo para nós sermos uma agência de Deus aqui, a embaixada de Cristo, a motivação para nós irmos e pregarmos, é porque o amor de Cristo nos domina. Olha o que é que diz no verso 14, Verso 14, deixe sua Bíblia aberta, tá? Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos domina. O amor de Cristo, em algumas Bíblias vai dizer, nos constrange. O amor de Cristo nos deixa constrangidos. Para quê, pastor? Para nós sairmos
pregarmos o Evangelho, para que outras pessoas sejam salvas. Há pessoas que estão se perdendo no mundo, e a igreja tem esse papel. Você é sacerdote santo. E a terceira razão, e o motivo principal para você pregar o Evangelho, está aí no verso 17. Essa é a maior razão. Se você não fizer isso, é porque você não nasceu de novo. Olha o que é que diz no verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novas. É isso. Como é que uma nova criatura não quer que outras pessoas sejam salvas e sejam transformadas? Esse é o principal papel da igreja. 3 motivações: o temor ao Senhor, para que nós possamos persuadir outras pessoas, e até outras pessoas pregando, anunciando, falando o que, pastor? Que Deus amou o mundo de tal maneira. É isso, é esse o papel da igreja. Aí ele vem e diz: o amor de Deus nos constrange para que outras pessoas sejam salvas. Por que tudo isso? Porque agora nós somos novas criaturas. Cristo nos transformou, Ele nos mudou, nos transformou. Por isso no versículo 20, finalzinho do versículo 20, olha o que é que ele diz. Finalzinho do versículo 20: pedimos que vocês, isso é para a igreja, ele não está escrevendo para o mundo não, o apóstolo Paulo. Olha o que é que ele diz no finalzinho do verso 20: pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Há oportunidade, há tempo. Paulo estava fazendo isso, falando tudo isso, porque dentro dessa igreja havia brigas, partidarismo. Um dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, ou eu sou de Apolo. 4 partidos dentro da igreja. Falsos profetas infiltrados dentro da igreja, querendo voltar à guarda do sábado, guardar o sábado, guardar a lei. E Deus disse não. Jesus Cristo, Ele cumpriu toda a lei, pastor, toda. Mas quando Ele cumpre, que nós somos salvos pela graça mediante a fé, Ele traz de novo você e diz: agora me obedeça. Amará a Deus sobre todas as coisas e amará o teu semelhante como a ti mesmo. Os 2 mandamentos. E ele vai mais além. Jesus disse: quer cumprir toda a lei? Ame o seu semelhante. Toda a lei é cumprida num só mandamento. Por quê? O que é o mais difícil? É o amar. É o amar. É o amar. O irmão que me liga 3 horas da manhã: o pastor já para acordar, está acordado. Tem dia, né? Principalmente no sábado. Para nada. Mas é amor. É amor. Se não amar, como é que eu vou transformar esse mundo? Como é que a igreja vai impactar se ela não ama? Se ela não dá o testemunho que é o amor? Por isso ele diz no verso 20: pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Mas é interessante, o apóstolo Paulo, ele vai mais longe, para ele colocar o homem no lugar dele. Aí ele diz no verso 18, ora, tudo isso provém de Deus. Se nós somos hoje reconciliados com Deus através de Cristo, é porque Deus nos amou primeiro. Tudo provém de Deus. A iniciativa é de quem? De Deus. Por quê, pastor? Porque Ele nos amou primeiro. Tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. Essa transformação, essa metamorfose. O que é metamorfose? Não é a metamorfose ambulante de Raul Seixas, não. Não. É a transformação da alma. Tirando o coração velho, duro, doente, e colocando o coração de carne. É isso que Deus faz. Ele reconcilia, Ele quer um povo para o seu louvor, para a sua glória. Nós temos que lembrar uma coisa, igreja do Senhor: a porta continua do mesmo jeito, bem estreitinha. Bem estreitinha. Como é que eu passo por ela, pastor? Assim, E ainda tem 2 ferros do lado, assim. Porta estreita. Não mudou nada desde a época de Cristo. A porta estreita. Muitos chamados, poucos escolhidos. Porta estreita. Agora a porta da perdição, ela é larga. E ela leva à condenação. Tudo provém de Deus. Verso 18. Que nos reconciliou consigo mesmo.
consigo mesmo. Quem são essas pessoas? Desde Gênesis. O homem cai, o homem peca, o pecado entra no mundo. Há uma promessa de redenção, de reconciliação, dizendo que o menino nasceria, que o homem agora precisa de um Salvador e que a solução é Jesus Cristo para todas essas pessoas, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Deus, ele renova a sua aliança. Nós estamos vendo na quarta-feira os heróis da fé. Sempre foi pela fé. Os três primeiros, Abel, Enoque e Noé, eles creram na promessa daquele menino, que aquele menino ia nascer. A aliança é renovada, Abraão, Isaac e Jacó. Depois aqui Paulo está dizendo que ele nos reconciliou consigo mesmo, Paulo, Silas e Timóteo. E agora quem é? Os descendentes de Deus, os remanescentes de Deus. Pastor, Israel lá, os que creem em Jesus Cristo lá também, Cristo tem um deles lá. Quando Deus diz que Deus amou o mundo e que Cristo veio para o mundo, toda a vida a gente tem que interpretar isso nesse sentido. Não é que toda a humanidade vai ser salva, é porque Deus, ele veio para judeus e gentios. Quando forma agora, é todas as nações, etnias e raças, aqueles que vão crer em Cristo Jesus. E hoje quem é, pastor? Os seus remanescentes. Por isso há esses 3 atos, ou 4 atos que nós chamamos, de Deus chamando um povo, criando primeiro. Nós temos a criação, Deus criou, e tudo era perfeito, e tudo era bom, e tudo que Deus faz é bom. Mas o homem cai, a queda, criou, caiu. Não deixaram chegar nem no capítulo 5 de Gênesis. Misericórdia, olha a situação do homem. O homem querendo tomar o lugar de Deus, Adão e Eva. Começa, só dá tempo para ele criar. Quando diz não come do fruto proibido, aí ela vai lá, Eva, comeu e deu ao seu marido. Queda, o pecado entra no mundo, mas aí entra a reconciliação, o terceiro ato, Jesus Cristo, a promessa do Redentor, do Salvador. Pastor, mas está faltando o último ato. Claro, ele vem, ele voltará a buscar a sua igreja. Sua igreja, o último ato já está sendo consumado. Mas no versículo 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus, ele nos reconcilia consigo mesmo. Eu sempre me lembro da conversão dramática do apóstolo Paulo. Por isso Deus vem para todos, não há impossível para Deus. O apóstolo Paulo perseguindo a igreja, ordenando ou dando ordens para até matar a igreja, e encontra e tem um encontro com Jesus. E a partir desse momento há reconciliação desse homem e Deus. As duas partes são juntadas novamente. Ele estava afastado, distante, perseguindo a igreja de Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Sou eu, Cristo. Ele perseguia a igreja. Ai daqueles que perseguem a igreja de Cristo, porque a igreja tem dono, e o dono é Cristo. Todos os que se levantaram caíram, não ficaram um de pé. Todos os reinos. Ele está no controle de tudo. A iniciativa é dele. Eu gosto de olhar alguns testemunhos no YouTube. Aí tem as mulheres da Cracolândia, as mulheres batistas. E elas fazem um trabalho maravilhoso. Aí eu vendo um jovem, ele tinha, isso há 5 anos atrás, ele tinha 1,87 m de altura, era de boa família, decente, aquela coisa tudo, estudioso, formado já. E ele entra no mundo das drogas. E ele disse que naquele momento lá ele foi abandonado pela sociedade. E ele foi bater aonde? Na Cracolândia. E um homem de 1,87 m de altura, ele disse que pesava 38 quilos. 38 quilos. Ele disse que estava todo cheio de feridas. Aqueles insetos e animais, taburus, já tomavam conta do corpo dele. E ele disse que queria mais uma dose, ele chama pedra, de crack, para saciar a sua vontade e a sua sede. E naquilo ia passando uma irmãzinha do coque.
né, que são chamadas as irmãs do coque, que elas vão com o cabelo prendido aqui, né? Da Cracolândia, Cristolândia. E quando ela vai lá, ele pede um dinheiro a ela. Ela disse: dinheiro eu não vou lhe dar não. Aí ela disse: mas eu vou lhe dar uma coisa que vai mudar a sua vida para sempre. Tirou a palavra de Deus e entregou a ele. E ele disse que não entendeu nada, drogado, alucinado. E ele disse que começou a ler a Bíblia. Começou a ler a Bíblia, tinha estudo formado. E quando começou a ler a Bíblia, que leu Mateus, Marcos, Lucas, quando chegou em João 3,16, ele disse que leu João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Aí ele disse, quando pulou para João 15, disse: eu não vos chamo mais de servo, mas eu vos chamo de amigo. Ele disse: eu fui abandonado pela sociedade, e a própria Cracolândia, os drogados, tinham abandonado ele também, porque ele era cheio de ferida, cheio de tapurus. Quando ele chegava, ele disse que levava cuspidas no rosto. As pessoas, a sociedade não queria mais ele, e nem a Cracolândia aguentava mais ele. E eu ouvindo aquela história lá, e o testemunho 10 minutos, eu de madrugada preparando as pregações, terminando, passando. Aí eu fiquei lá. Aí ele disse: quem é esse que ninguém me chama de amigo? Quem é esse que ama o mundo de tal maneira? E quem é esse agora que não trata mais as pessoas como servo, mas trata as pessoas como amigos? Ele disse que viu uma coisa no coração dele ali. Disse que na mesma hora ele jogou o isqueiro e o cachimbo no mato, foi para a casa dele, tomou um banho. Quando foi com 30 dias depois, ele estava totalmente regenerado. E hoje ele anda dando testemunho disso, que Jesus é a solução para as nossas vidas, que não há solução em nenhum outro nome. A iniciativa é de Deus. Aquela irmã, a igreja tem que ir, sair, pregar, anunciar a palavra de Deus. A iniciativa parte de Deus. Ora, tudo provém de Deus. É Ele que nos busca, é Ele que nos reconcilia. Mas houve a parte daquele homem, daquele drogado. Ele recuperou seu peso, recuperou sua saúde, e hoje testemunha que Cristo vive e que pode sarar, curar outras pessoas. Por pior que você esteja, coloque sua vida diante de Deus. Ele nos deu, nós temos essa responsabilidade agora, como aquela irmã foi lá e disse que não só entregou a Bíblia a ele, mas abraçou ele, todo cheio de tapurus. Abraçou ele. Ele disse que aquilo ali nunca tinha visto em lugar nenhum. Aí ele conta lá, ele diz até o nome do vermezinho lá, que quando o verme, você está morto, aquele tipo de verme já está comendo sua carne. Eu esqueci, eu não anotei aqui não, eu estou só lembrando aqui da pregação e estou dando testemunho para vocês. Mas no versículo 18 ele nos deu o que? O ministério da reconciliação. O que é que diz? Na parte B do versículo 18, ele nos deu o ministério da reconciliação. É papel da igreja. A embaixada de Cristo aqui na terra é a igreja. O que é que a igreja faz? Ela prega, ela anuncia, ela anda em 2 atos, sempre em 2 atos, adorando e pregando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus e adorando. Nós não precisamos fazer mais nada, simplesmente isso, adorar e pregar, pregar e adorar, para que pessoas sejam salvas, como esse moço foi. É isso que nós temos que fazer. Porque se eu não for um adorador, eu não posso ser um pregador da palavra. São 2 atos, eu adoro e prego, prego e adoro. Se eu não for um adorador, eu não posso ser um pregador. Se eu não for uma adoradora, você não pode ser uma pregadora. Pregadora todos nós somos, ou missionários. Então eu tenho que adorar e pregar a palavra de Deus. A pregação é através da sua igreja. É a igreja que vai anunciar a palavra de Deus, para que outras pessoas possam se unir novamente a Cristo, novamente a Deus através de Cristo. Cristo, ele traz paz entre o homem e Deus, porque eram 2 extremos. Era uma situação de guerra entre o homem e Deus. Verso 19 é o que ele diz, o apóstolo Paulo: a saber,
que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Ele estava em Cristo, não atribuindo mais culpa ao homem que crê, ao homem que confessa, ao homem que se transforma e não volta mais atrás, aquele que continua. Porque todos pecaram, a Bíblia ela não se contradiz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos são culpados. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, versículo 19. Deus não nos condenará mais, Deus não nos atribui mais o pecado, Ele retira os nossos pecados e lança sobre Cristo. É isso que Deus faz, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, pelo seu amor. Aí ele diz, não levando em conta o pecado dos seres humanos. Aí o pastor tem que explicar. Aí é onde o pastor entra para explicar. Porque as igrejas pegam isso aqui, todo mundo vai para o céu, ó. Deus não levou em conta mais nenhum pecado do ser humano. Nananina, não. Não é que Deus não considerou, não registrou que toda a raça humana era pecado. O que Paulo está dizendo aqui, está no verso 19, o que ele diz no finalzinho, ó. Não levando em conta os pecados dos seres humanos. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus não abandonou a raça humana. O que Paulo está dizendo aqui é que ainda há esperança. A solução é Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Não existe universalismo, não. Não existe universalismo, não. A única coisa que Paulo está dizendo aqui é que ainda há esperança em Cristo. Nós temos o tema João 3,16. Só que as pessoas gostam de ler João 3,16 e não ler o 17 e o 18. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é verdade? É verdade. Aí verso 17, o que é que ele diz? Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo. As pessoas se alegram. Eita, agora vai. Ele não vai condenar o mundo, não. Aí esquece do versículo 18, ó, para ele fechar, o checkmate. Quem crê, salvo. Quem não crê já está condenado. A Bíblia ela não se contradiz, ela se harmoniza. O que Paulo está dizendo ali é que Deus deu uma oportunidade à raça humana, que ainda há esperança para a raça humana. Em quem? Em Cristo. Somente em Cristo. Ele está dando uma nova oportunidade à raça humana, porque a raça humana precisa de um Salvador, de um Redentor, de um Criador. Ele criou e Ele redime. Por isso que essa doutrina do eu nasci assim, vou morrer assim, vai. Se continuar, vai para o inferno assim também. Não se renda não a Jesus Cristo, para ver onde é o final da tua vida. Não, mas eu sou bonzinho. Não existe bonzinho. No versículo 19 ele diz assim, a saber, Deus estava em Cristo. E o que é que ele está dizendo aqui, pastor? Deus é Cristo. Eu e o Pai somos um. Então aqui não são simplesmente fatos históricos, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, era mais um na estatística, mais um que teria sido morto. Não, Ele ressuscitou e vive, e está no controle da vida da sua igreja. Ele tem a igreja na palma das suas mãos, Ele controla a sua igreja. Por isso é mais do que um fato histórico. Isso ultrapassa o tempo, a história e a razão. O tempo, a história, o espaço e a razão humana. Por quê, pastor? Porque nos levará para a eternidade, a imortalidade. É isso que nos aguarda. Pastor, e os outros não têm imortalidade? Não vai dar tempo não. Só vai dar tempo de gemer. É dor. É dor. É dor. Os pensamentos queimando. A irmã foi lá no ramalhete e pregou para mim, e eu não criei. Aí Deus vai trazer a memória. A irmã que foi lá no ramalhete pregou e as outras não creram. A irmã estava lá no sítio Santa Rosa e pregou, e não creram. A consciência queimando e gemendo. Dor.
A oportunidade é aqui. Como é que eu chego até Cristo? Olha o que ele diz no finalzinho do verso 19. E nos confiando o quê? A palavra. A palavra de quê? A palavra da reconciliação. O papel da igreja é esse: pregar, anunciar. Ele nos confiou, ele nos deu algo precioso, o tesouro precioso. Ele deu à sua igreja o evangelho, as boas novas de salvação. Quem pega esse evangelho para anunciar, ele dá conta e vai até o fim. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Não é que Paulo, eu e você reconciliamos as outras pessoas. Não, o que é que nós fazemos? Pregamos, e nos confiou a palavra. O papel da igreja é só pregar. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar, meu irmão. Simplesmente fale e não te cales. Esse é o papel da igreja. Quando, pastor? Hoje. Quando você sair da igreja, na primeira oportunidade que você tiver, que você vê uma pessoa que não teve uma experiência com Cristo ainda, fale e não te cales. Porque muitos precisam. A solução é Jesus Cristo. A solução é Jesus Cristo para tudo. E a igreja ela tem que despertar. Ela tem que despertar. Tem que haver um avivamento na igreja. A igreja tem que despertar. E eu me lembrei agora de um versículo. Nem botei aqui, mas eu lembrei. Vou pregar domingo sobre isso. Efésios. Abra suas Bíblias em Efésios. Efésios 2. Efésios 5, deixa eu achar o versículo aqui, 14, Efésios 5, 14, vai estar aqui, Amanda colocou aqui. Eu queria ler com a igreja toda, vamos ler aqui no Data Show, a igreja toda. Esse é um aviso para a igreja. Para toda a igreja, começando pelo pastor, começando com o pastor. Vamos ler? Por isso, levanta-te, igreja, e Cristo nos conduzirá, nos iluminará, para que a sua embaixada aqui na terra alcance outras pessoas. Ele nos confiou o ministério da reconciliação. É dessa forma que a igreja vai alcançar e impactar Aripina, através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Não é fácil. Às vezes nós aqui complicamos, meus irmãos. A Bíblia dá todo o norte. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. É isso que a igreja tem que fazer, é isso que a igreja tem que anunciar. E ele diz que nós temos o ministério da reconciliação e que ainda nós somos embaixadores. Olha o privilégio da igreja. Verso 20, voltemos para 2 Coríntios 5:20, olha o que diz. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Que privilégio! Ministros e embaixadores. Aí, não queria um cargo na igreja? Para que o cargo maior? Ministro e embaixador do rei. Não é de homens não, do rei da glória, do rei dos reis. Ministro e embaixador de Cristo aqui na terra, mediante quem? Cristo. Olha o que ele diz. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, em nome do rei da glória. A base e o fundamento é Ele, Cristo. Essa ligação é para toda a igreja. Toda a igreja, a autoridade da igreja vem através do Rei, que está sentado nos céus, através das Escrituras Sagradas. O embaixador é simplesmente um enviado. O ministro de Cristo é um enviado que prega a palavra do Rei. Ele é um servo que está aqui para servir o Rei da glória, o Rei dos reis. Servo
servo. O embaixador serve a missão de Cristo, simplesmente isso. É isso que nós fazemos aqui na terra. Nós servimos, nós somos agentes de reconciliação, embaixadores. Somos chamados para quê, pastor? Para falar em nome do Rei. E todos os quantos ouvirem a palavra de Deus, que são chamados ao arrependimento, confessarem e crerem, serão reconciliados novamente. O embaixador, simplesmente ele exorta, ele chama o povo em nome do Rei, em nome do Rei. Ele simplesmente transmite a mensagem do Rei. A autoridade é do Rei, é do Rei dos Reis. É simplesmente isso que ele faz. Ele não fala como substituto do Rei, não, mas em nome dele, em nome do Rei da Glória. A igreja não muda, não altera a mensagem. A igreja prega que o Rei mandou. A embaixada entrega a mensagem, simplesmente isso. E nós temos um tema, no finalzinho do verso 20: pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Essa é a exortação de Paulo, para nos reconciliarmos com Deus. Se estivermos fazendo algo de errado, é tempo de voltar, é tempo de se reconciliar. Esse convite é para agora, hoje, esse minuto, esse momento. Se estende para todas as outras coisas, na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, às vezes é com o irmão, com uma tia, com um sobrinho, eu não sei. Se reconcilie com ele. Eu digo lá no Moraes, né? A irmã chegou lá e estava lá, eu disse: minha irmã, brigando com a vizinha lá, eu disse: minha irmã, a crente é você. A crente é você, mas é porque ela, a crente é você, vá lá. Ela foi e pediu perdão. Ela disse: pastor, eu tive um alívio no coração. Eu disse: claro, irmã, vá lá, a crente é você, não é ela não. Ela: agora eu entendi, pastor, ela não ia pedir perdão nunca. Quem é crente, quem não é crente, não pede perdão não, pede desculpa de vez em quando. Quem vai é você, o crente é você. Você já foi reconciliado na vertical, agora é a tua vez na horizontal, de homem para homem com o meu semelhante. Esse é o papel seu agora, o convite é para se reconciliar. Eu estou brigado com meu marido, se estiver lhe agredindo, a polícia já está aqui do lado. Já disse a Valquene: traga as algemas que a gente manda ir buscar lá na casa, se triscar o dedo. É triscar, né, que a gente dizia, né, Eduardo? Triscar o dedo. Cadê ele? Está ali, já levantou a mão, dizendo que está com as algemas ali. Se triscar o dedo, uma mulher, aqui vai para a chave. E ainda ele disse que tem uma cela especial lá. Cela especial. Essa cela especial tem um bonzinho lá. Ele vai ajeitar ele. Vai ajeitar ele. Não é bonzão? Tem um bonzinho lá. Só um. Só que ele entra, manda levantar. Não quer bater, vai de frente a frente com um, aí entra um lá. Depois que está feito tudo, né? É isso. E ele termina o sermão aqui no verso 21. Porque tudo isso, essa reconciliação com Deus, por causa de quem? Por qual motivo? Olha o que é que ele diz sobre Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Aquele que nunca conheceu o pecado, nunca experimentou o pecado, perfeito, santo, sem mácula, sem defeito. Aquele que foi gerado no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo colocou ele no ventre de uma virgem, puro, santo, sem pecado, perfeito. Nunca entrou no coração dele nenhum tipo de pecado, na sua alma, na sua mente. E ele é que nos representa, porque ele é perfeito em tudo. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Deus imputa, não é amputar, arrancar o braço não, tá? Imputar, colocar. Ele colocou, ou imputou, todos os nossos pecados foram lançados em Cristo.
e a justiça de Cristo foi lançada sobre nós. É o que nós chamamos a doutrina da justificação pela fé. Um que substituiu todos. Todos, pastor, todo aquele que nele crê. Todo mundo, judeus e gentios. Todas as raças e etnias. Em Cristo, somente nele, porque a solução é Jesus. Finalzinho do verso 21. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, justos e justificados. Quando Deus olha para você, Ele olha o que Cristo fez por você. Ele vê a justiça de Deus através do que Cristo fez por você. Aonde, pastor? Na cruz. Não foi João que foi para a cruz. Não foi José. Homens santos, sim, separados. Não foi Maria. Santa, separada. Cheia de graça, recebedora da graça. Mas quem foi para a cruz foi Cristo. O que desceu foi o mesmo que subiu, ascendeu aos céus e está à destra de Deus Pai. E agora Ele olha para você, Deus, e vê Cristo em você. Já pensou? Que coisa! Quando a gente lê isso aqui, a gente se anima, né? Que negócio! De madrugada eu fico feliz, ó, cheio do Espírito Santo. Eu disse, miserável que sou. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Somente através dessa troca. Por isso é pela graça mediante a fé. Louvado seja Deus. Quando chega bem aqui no verso 1 e 2, ele termina praticamente com aplicação. Verso 6, 1 e 2. E nós na qualidade, de quê? A igreja, cooperadores com Ele, com quem? Com Cristo. Também exortamos a vocês, não recebam em vão a graça de Deus. A graça de Deus nos é dada. Nós não podemos receber em vão. Andar de todo jeito, viver de todo jeito, não. É para completar, ele dá o chamado aqui. Verso 2. Porque ele diz, no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da... É hoje. É hoje. Louvado seja o nome de Deus. E eu termino com algumas aplicações, para que nós pudéssemos pensar nessa noite. A primeira é que, nesse ministério da reconciliação, a reconciliação parte sempre de Deus. Por que, pastor? Ele nos amou primeiro. Por que, pastor? Por causa do seu amor. Por que, pastor? Por causa da sua misericórdia. Por que, pastor? Por causa da sua graça. Por que, pastor? Por causa da sua bondade. Por que, pastor? Por causa da sua longanimidade. Ele está com a mão estendida ainda. Qual o papel da igreja? Pregar e adorar. Adorar e pregar. Passarinho com as duas asas. Adorando e anunciando. É isso que a igreja faz. Segundo, quando Cristo morreu na cruz, Ele satisfez por completo a justiça de Cristo em nós. Então, meu irmão, não olhe mais para trás. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez. Nós somos novos. Nascemos de novo, da água e do Espírito, como foi lido aqui. Água simboliza o que? Purificação. E o Espírito, batismo com o Espírito Santo de Deus. Você já é batizado, você já tem a eternidade, todas as garantias. Através de quê, pastor? Graça, sempre ela. Através de quê, pastor? Misericórdia. E eu não faço nada, claro. Qual a sua disposição do coração nessa noite? De se reconciliar com aquilo que está lhe afastando de Deus. Qual a disposição do seu coração nessa noite? Hoje, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse para um irmão aqui, para a igreja toda. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. O que é que tem para organizar?
na tua vida. Coloca a tua casa em ordem. O que é que nós temos que organizar com os nossos filhos? Eu não posso deixar para amanhã. Eu não posso estar passando a mão na cabeça hoje. O que eu tenho que dizer hoje? Coloca a tua casa em ordem hoje. O que tiver que ser dito ou feito hoje. Eis a noite da reconciliação. Eis a noite da reconciliação. Terceiro, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos reconcilia com Deus. Antes era um estado de guerra, afastados, filhos da ira, filhos da desobediência, filhos da maldade, distantes, longes. E agora Ele nos reconcilia, Ele nos traz à mesa e nos une novamente com Deus. Somente em Cristo. E agora, pastor, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Já não existe nenhuma condenação. Nenhuma condenação, nenhuma. E eu termino para você que não é crente ainda, com o versículo 6, parte 2. Que Deus possa falar através desse versículo na sua vida. Eu vou deixar o versículo 6 com uma aplicação para a sua vida, para você que não é crente. Para você que é crente, se tiver alguma coisa que tiver para colocar, coloca a sua casa em ordem. Há alguma coisa que tem que se reconciliar, coloca a tua casa em ordem, meu amado. Não deixe para amanhã, é hoje. O que é que eu tenho que confessar, pastor? Não sei. É entre você e Deus. O que é que eu tenho que me reconciliar, pastor? Não sei, é entre você e Deus. Você sabe. Das pequenas e das grandes coisas, coloca a tua casa em ordem. Para a igreja, para aqueles que não são crentes ainda. Eu vou deixar o versículo 2 como aplicação. 6:2. Porque diz ele: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Não dá mais tempo, os sinais estão aí. O dia de você se reconciliar com Deus é hoje. Ele está te dando uma nova oportunidade. Se você ouviu a palavra de Deus, não endureça o seu coração nessa noite. Vamos orar em nome de Jesus? Curvemos nossas cabeças. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pela tua graça, pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Deus, com a vida da tua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. É do Senhor que parte, ó Deus, a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo, através de Cristo nosso Senhor. E a tua igreja está aqui hoje diante de ti, ó Senhor, quebrantada, contrita, ó Deus, para falar contigo. Para a tua igreja hoje colocar a casa dela em ordem, individualmente, cada um. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o profundo do nosso coração. O que é, ó Senhor, que tem que ajustar, que o Senhor possa ajustar. E o Senhor nos conduza, ó Deus, nos dê maturidade espiritual. Ó Deus, o Senhor possa trabalhar no coração da tua igreja. Que a tua igreja entenda, ó Deus, que ela é a tua embaixada aqui na terra. Nós somos ministros teus, teus servos. Embaixadores é servo. Estamos aqui para te servir. Ó Deus, aqueles que não tiveram experiência contigo ainda, como foi lido aqui, eis a noite da salvação. Que o teu Espírito Santo, Deus, vá de encontro a eles, convencendo-os, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Ó Espírito Santo de Deus, faz o que nós não podemos fazer, ó Senhor. A transformação, mudança de mente, mudança de coração.
Trabalha, Senhor, na vida da tua igreja. Ó Deus, para que ela possa verdadeiramente entender que ela está revestida de poder. Poder que vem do céu, poder que vem do alto. Que a tua igreja possa, ó Deus, ser uma igreja destemida. E o Senhor possa, ó Deus, nos dar ousadia, intrepidez, para que nós possamos pregar o teu evangelho. Ó Deus, o que nós temos que fazer é só falar, ó Deus, o teu amor salvador, redentor, transformador, através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ó Deus, nos capacita nesse primeiro dia da semana que te pertence, ó Deus, pertence ao Senhor e foi reservado para o Senhor. E nós estamos aqui, ó Deus, desde manhã, te adorando, te bendizendo, te exaltando, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração é do Senhor. Ó Deus, vá de encontro àqueles que não tiveram experiência pessoal contigo. Se depois, ó Deus, eles quiserem tomar uma decisão, entregar a sua vida a Jesus, que Ele me procure. Eu vou estar lá fora, ó Deus, e nós vamos orar por essas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.